Bom dia, sétimo ano. A aula de hoje, ela vai se passar ali nas páginas 24 e 25 do livro de vocês. Para essa aula, pessoal, a gente vai fazer a leitura do texto e vocês farão os exercícios que estão relacionados. Como vocês não podem ver ainda a resposta, porque o que o professor vai fazer? Eu vou ler o texto e as 4 perguntas para vocês, e na outra semana eu faço a correção com vocês, e para vocês poderem mostrar o que vocês aprenderam ou não, se está um pouco diferente do que vocês disseram. Começa com um texto muito interessante que fala sobre o fato de que as civilizações antigas não tinham termo que representasse a cor azul, né? Então prestem atenção que o professor vai ler o texto com vocês. Diz assim: no século XVIII, o intelectual britânico William Gladstone, ex-primeiro-ministro da Inglaterra e amante da literatura helênica, chegou a uma conclusão: os gregos ignoravam o azul. Numa análise dos 2 primeiros livros de Homero, poeta da Grécia Antiga, a Ilíada e a Odisseia, Gladstone constatou que a cor branca era mencionada cerca de 100 vezes. O preto havia sido grafado aproximadamente 200 vezes, o vermelho citado pelo menos 15 vezes, o verde e o amarelo menos de 10 vezes cada um. Outras cores apareceram com menor frequência. Gladstone estudou escritos de outros autores e pensadores gregos e não encontrou a cor azul. Os céus e os mares eram sempre descritos como pretos ou brancos, ou com frases poéticas como a aurora com seus dedos rosados. Em suas anotações, o intelectual britânico concluiu: eles entendiam o azul com a mente, mas não com a alma. Intrigado com a pesquisa de Gladstone, o filósofo e linguista alemão Lazarus Geiger se perguntou se o fenômeno da ignorância do azul era exclusividade dos gregos. Para chegar a uma conclusão sobre o assunto, ele se debruçou sobre o Alcorão, versões da Bíblia em hebraico, histórias chinesas, sagas islandesas e muitos outros escritos históricos. Em nenhum deles encontrou o azul. Continuando o texto aqui, só a parte de cima, diz ali: sobre os Vedas, escrituras hindus produzidas provavelmente por volta de 1500, Geiger escreveu: estes hinos, de mais de 10.000 linhas, estão cheios de descrições do céu. Quase nenhum tema é tratado com tanta frequência. O sol e o início da madrugada, o dia e a noite, as nuvens e os relâmpagos, o ar e o éter, tudo isso é contado. Mas uma coisa que ninguém poderia saber por meio dessas canções é que o céu é azul, escreve o linguista e filósofo. Deutscher estudou as teorias de Gladstone e Geiger e decidiu fazer um teste final sobre o tema. Ele ensinou todas as cores para sua pequena filha, Alma, com o cuidado de não introduzir o céu e o mar nos exemplos que dava para cada cor. Quando a garota já estava confortável com os termos e com a noção das cores, Deutscher decidiu perguntar a ela qual era a pigmentação do céu. Ela respondia imediatamente a tudo, mas com o céu olhava e parecia não entender que eu estava falando. Primeiro ela respondeu branco. Foi só depois de muito tempo e após ver cartões postais em que o céu aparecia azul que usou essa cor para descrevê-lo. Por fim, o linguista israelense concluiu que nada mudou em nossa visão há séculos. Somos capazes de ver diferentes tons, mas não temos as mesmas necessidades. Era perfeitamente normal dizer que o mar era preto, porque quando está azul escuro parece preto, e isso é suficiente nesta época. Uma sociedade funciona bem com o preto, branco e um pouco de vermelho. Então esse texto ele é bem curioso, porque ele fala sobre a importância de uma das cores que é uma das mais comuns no nosso dia a dia. E aí tem as 4 perguntas. A primeira ele diz assim: olha, o texto anuncia que os gregos ignoravam o azul. Como essa afirmação pode ser justificada? Onde no texto é mencionado de forma clara essa ignorância do azul? Na 2 diz: podemos dizer que a existência de uma palavra com significado igual a azul é universal? E aí? Será que existe um azul para todo mundo? Será que o azul para os gregos de antigamente é o mesmo que o azul para nós hoje? 3. Por que algumas sociedades usam o termo azul e outras não?
Identifique uma sugestão de resposta indicada no texto. Então, tentem olhar para isso. E por fim diz, considerando as diferenças de nomeação de cores vistas nos textos estudados, você acredita que aprender uma língua pode levar uma pessoa a perceber o mundo de forma diferente? Se vocês vão fazer uma resposta pessoal para isso, tá, gente? Olhando a respeito do quanto que uma língua pode representar algo para um povo. Lembrando, por exemplo, que a palavra saudade só existe na língua portuguesa e que por mais que a noção de saudade seja representada em outras línguas, ela não é literalmente traduzida. Pensem nisso antes de responder, tá bom, gente? Pessoal, um grande abraço para todos vocês. Espero que vocês consigam responder e na próxima aula o professor vai fazer a correção dessas atividades e passar as próximas, tá bom? Até mais!